Olá, boa tarde para todos. Bom dia para o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao painel, o fórum que temos programado para hoje. Eu vou iniciar para apresentar a vocês. Não sei se vocês também quiserem falar alguma coisa depois da apresentação. Meu nome é Laura e se vocês precisam de alguma coisa, só tem que falar e alçar a mão, tá bem? Então, vamos a iniciar con Everton Juvini de Mericia, arquiteto e urbanista para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Engenharia Ambiental para a Universidade Federal do Ouro Preto. Atualmente é doutorando pelo programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, integrando também a plataforma para Casa de Encontro, vinculada ao grupo de pesquisa en áreas topológicas. Su pesquisa aborda temas relacionados ao Antropoceno e à catástrofe ecológica global e a etnografia na espécie e a mineração. Muito obrigado, bem-vindo. Agora continuamos com Amanda Marques, é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal Estatal do Maranhão, mestre em desenvolvimento social em la região pela mesma universidade. É doutoranda no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é professora no curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Estatal do Maranhão. André Porto é arquiteto e urbanista, mestre em Teoria e História do Projeto de Arquitetura e doutorando no programa de pós-graduação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Se divide entre projetos de arquitetura, pesquisa e docência, tendo actuado como professor do Departamento de Projeto na Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente desenvolve sua pesquisa de doutorado em torno da ideia de uma reorientação das producción de espacio y de sus ontologías, epistemologías hegemónicas, reflexionando sobre a arquitetura atravessada pela questão do antropoceno e discutiu as crises de climas sociais e ambientais através de outras narrativas arquitetônicas e imaginação de futuros cosmopolíticos possíveis. Finalmente, contamos com a presença de Juliana, bacharelado y maestrado na Sociología de la Universidad Federal do Fluminense. Actualmente está en un doctorado de Antropología Social también en la UFI. Se dedica a estudios de relación de género, sociología política y comunicación digital y las relaciones de trabajo femenino en antropología económica. Sean todos otra vez muy bienvenidos y te la palabra. Obrigado. Pode falar, Everton? Já segue para mim, então. Bom, gente, bom dia. Eu queria agradecer aí também a apresentação e também a oportunidade desse espaço para a gente compartilhar aí as nossas pesquisas, né? Eu posso compartilhar uma apresentação? Sim, Deixa eu pode. só abrir ela aqui rapidinho. Edivaldo, ¿tú tienes el control de la presentación? Mm, Uhum. no tengo la presentación, pero si me la envían, yo la proyecto desde aquí. O también Bom, podemos, você puede vocês, compartir la pantalla también. O por onde que eu posso? Eu posso mandar por onde? Mas, ô, Everton, acho que tem como você compartilhar. Tem aqui, eu tô tentando. Já achei aqui, consegui. Ujú. Não sei se Sí, vocês estão conseguindo ver aqui. ainda não. Ainda não? Sí, agora sí. Foi? Sí, foi. Bom, essa minha pesquisa, ela fala sobre uma outra cartografia de um rio em coma. Ela está inscrita no desastre do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, que aconteceu em 2015, no município, né, do estado de Minas Gerais, aqui no Brasil. E completou essa semana, inclusive, 9 anos, né, desde do que aconteceu.
Enfim, é uma grande catástrofe aí que marcou bastante a história aqui do país, principalmente pela quantidade, né, das áreas afetadas, das comunidades atingidas, né? Quando foi lançada, né, nos cursos d'água da bacia do Rio Doce, milhões de metros cúbicos de rejeitos, né, de lama de rejeitos da mineração, percorrendo aí os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, até alcançar o Oceano Atlântico. E as primeiras 13 comunidades atingidas, né, próximas ao pé da mineração, né, aqui marcado em azul, né, mas cheio nesse mapa, enfim, foram severamente afetadas pelo desastre, principalmente a comunidade de Bento Rodrigues, a mais próxima da barragem, né, que tinha uma relação também muito próxima, né, com a dinâmica fluvial. E, assim, é um desastre que informa um pouco, logo depois, né, eu acho que reforça um pouco essa imagem de como que a mineração ela vem controlando, né, esses territórios afetados, mas também mapeando com muita precisão essas áreas, né, através de cartografias como essa daqui, que está na projeção, né, que é uma rede, né, de monitoramento de qualidade da água que foi implantada por uma das empresas representantes da mineradora, que ela faz um monitoramento quase que em tempo real de qualidade da água. São aproximadamente mais de 80 pontos, né, distribuídos ao longo da bacia. Então, é uma cartografia que eu acho que ela informa um pouco a forma como esses territórios, eles ainda, né, após o desastre, eles ainda continuam sendo vigiados, né, e monitorados por essas empresas. E, aí, junto com algumas experiências também que eu tive, né, assim como trabalhador, né, de uma das instituições, né, que atuam em defesa dos atingidos, que é a Caritas. Alguns trabalhos que eu realizei também junto à cartografia, eu fiquei pensando numa forma de imaginar outros tipos de cartografia através de uma aproximação com a abordagem multiespécie da Anna Tsing, né, que ela é uma antropóloga sino-americana, que ela vai procurar descrever um pouco esse mundo apropriado e danificado também pela modernidade, né? E como que esses ambientes eles podem são habitados pelos humanos, mas isso não é uma habilidade restrita aos humanos, mas também aos não humanos, né? Então, o gesto de pesquisa que ela faz é uma espécie de uma cartografia através de um cogumelo, o cogumelo Matsutake, em que ela procura descrever a partir dele uma série de relações comerciais locais, né, redes de solidariedade também entre os coletores e como que esse cogumelo, de uma escala de comércio local, ele atinge também o mercado global, né, de comércio e que essa coleta também ela acontece em florestas degradadas. E aí aqui me parece muito importante no movimento de pesquisa que ela faz dois conceitos, né, que é o de história e de paisagem. História pensada não como um tempo linear, descrito e narrado pelos humanos, mas como o rastro, né, de humanos e não humanos e como que eles constituem paisagens, né, paisagens aqui não como um pano de fundo, né, para a ação humana, mas como ambientes que se constituem através dessas ruínas, né, e dessas relações entre humanos e não humanos. E aí, com isso, trazendo isso um pouco para a minha pesquisa, eu fiquei pensando como que esse emaranhado, né, de entidades humanas, rio, empresas, instituições, né, formas de plantio, né, modos de vida, histórias que se repetem, elas contam, informam algo sobre um ecossistema minerário que ele está muito além de um extrativismo antropocentrado, como a gente veio a conhecer, né, essas narrativas, como esse mapa que eu mostrei anteriormente. Então, e aí, um recorte que eu faço sobre isso é em relação à comunidade garimpeira, né, que muitos garimpeiros, né, foram atingidos pelo desastre. Então, esse desastre ele
certa forma, desestruturou uma relação que existia anteriormente, dessas pessoas com o rio, né, não um garimpo que trata sobre uma exploração para alimentar o mercado internacional de minério, mas um garimpo que fala sobre uma atividade de base comunitária e de sustentação da vida comum também. Então, é como que essa desestruturação, na verdade, ela fala de uma espécie de fim de mundo também para algumas pessoas, em que ele se repete. Eu estou dizendo isso porque essa região, na verdade, essas comunidades, na verdade, elas herdaram certas práticas dos seus antepassados, né? Essa região de Mariana, ela foi anteriormente ocupada por africanos escravizados. Eles foram levados do Benin, né? é, Embarcaram no porto de Uidá, da Costa da Mina, na África, até desembarcaram na Bahia, em Salvador, e depois percorreram um caminho até Mariana, muitos deles, isso durante o século XVIII, né? Nessa rota, é uma rota que marcou muito, né? O ciclo do ouro em Minas Gerais, e, e que fala também que essas pessoas também tinham formas de trabalhar muito semelhantes, né? Essas práticas elas se mantiveram, né? Após o fim desses ciclos de fim de mundo, entendendo que também o ciclo do ouro e a escravização também seria o fim de mundo para essas pessoas, né? E aí aqui essa imagem ela é uma gravura desse período, né? Em que muitos escravizados eles é um trabalho, né, numa lavra aberta, né, em Ouro Preto, que é uma cidade ao lado de Mariana, em que, enfim, essas pessoas elas se portavam nas margens do rio ali durante horas a fio, fazendo extraindo o ouro, né, através de técnicas como a faiscação. Aí eles usavam uma série de outras, as bateias e os carumbés, né, e E aí isso me leva a pensar um pouco também como que esse rio ele pode ser imaginado a partir de uma geografia ampliada, né? E aqui usando um conceito da Gabriela Pereira Leandro, a professora da UFBA, né? A Gaia, como pensar que o rio ele compõe uma geografia ampliada dessas partilhas transatlânticas, né? Que ela fala de saberes e práticas que foram trazidos, né, dos africanos para o Brasil, e como que isso funcionou como uma espécie de forma de se estruturar e organizar social e espacialmente nesse outro território, né, esse território desconhecido, e que isso, na verdade, ele se projeta na atualidade como uma forma também de talvez dar um outro sentido para esses fins de mundo experienciados por essa população. Então, esse frame aqui desse filme que está na tela se chama Outros Fundamentos, né, da artista visual Aline Mota. Ele tenta, de alguma forma, é, de- é, projetar certas semelhanças, né, ou essas histórias entre Brasil e África, quando os personagens desse filme eles apontam os espelhos para o mar e para o céu, né, como se a água ela fosse então, na verdade, um território negro e que unificasse, de certa forma, essas experiências, né, onde eles poderiam de alguma forma se refletir nessas experiências passadas, mas que de alguma forma elas também estão no presente. É, E aí isso também me leva a pensar um pouco sobre essa geografia alargada das águas, né? A forma como, e aí mencionando também o Antônio Bispo dos Santos, né? Como que nesse contato, né, de pessoas escravizadas com os indígenas, né, que ocuparam ali os indígenas de uma forma geral, mas aqui no caso da pesquisa, né, a única comunidade atingida, indígena atingida pelo desastre, né, a população, o povo Krenak. Enfim, ele fala da confluência, né, que é um conceito que ele usa para dizer que povos indígenas e a população negra escravizada, elas se encontraram para se fortalecer, mas elas não deixaram de ser elas mesmas, né? Então, falando desse encontro de experiências e de uma série de
de afinidades que isso pode dizer. É, e que fala também de algumas subjetividades em relação ao Rio, né? Então, por exemplo, para o povo Krenak, o Rio ele é visto como um sujeito, né? Uma entidade viva, e que, ao meu ver, também, quando eles chamam que o Rio é um avô deles, né? É atribuído à figura de um parentesco também. Então, e aí isso me leva também a pensar uma outra coisa que a possibilidade do Rio também ter uma certa autonomia para sua existência, né? Quando eles falam, e aí o Ailton Krenak fala isso no último livro dele, né, do Futuro Ancestral, que o Rio Doce, quando foi atingido, né, ele é completamente com uma espécie de contestar esse desrespeito, ele se mergulhou em si mesmo, né, abaixo de suas camadas geológicas e ele percorre um curso que hoje a gente não pode ver. Então, eu acho que essa fala dele diz um pouco dessa outra cartografia do Rio, pensando que né? E aí quando ele fala, né, que o que corre em cima do rio não são as águas do Rio Doce de fato, mas os dejetos dessa civilização exploratória. Então, e aí ele fala que o rio, na verdade, enquanto sujeito, ao se negar, a se entregar para essa lógica exploratória, ele tem essa possibilidade também de percorrer outros caminhos onde ele não seja, intensamente explorado. Então, e aí isso de alguma forma também a mim me informa talvez de um outro futuro possível para esses rios, em que talvez nem os humanos poderão testemunhar, né? É, e onde eu vejo também de uma experiência visual que eu tive, né, pessoalmente, né, com essas imagens no centro, na sede do município de Mariana, no Ribeirão do Carmo, que é um rio que compõe a bacia do Rio Doce também. Ele não foi atingido pelo desastre, mas ele fala, é um rio que tem um despejo de esgoto, né, in natura nele, mas é um rio em que uma parte da população, a parte da população negra ainda atua como garimpeira, nesse rio. Então, e aí isso de alguma forma projeta um pouco essas imagens anteriores, né, do que é esse mundo de alguma forma apropriado e destruído pela modernidade, mas ao mesmo tempo um rio que de alguma forma se apresenta como o seu curso como os dejetos, né, dessa modernidade, mas ao mesmo tempo algumas pessoas ali se portam nesse lugar reproduzindo certas práticas como seus antepassados exerciam, né? Então esse mesmo Rio do Carmo também possivelmente ele enquanto sujeito, né, ele percorre uma outra cartografia que não é essa exatamente que a gente vê pelas imagens. Então, eu acho que é algo que a mim me sugere, como a Ailton Krenak diria, né, um possível futuro ancestral, né, que diria dessa outra possibilidade de existência do Rio com os humanos. Eu acho que é isso que eu tinha que compartilhar com vocês agora, por enquanto. Muito obrigada, Everton, pela sua apresentação e pelo poner este tópico que é muito importante e compartilhar conosco. Agora, Amanda, você pode falar? Pronto. Eu posso compartilhar também uma apresentação? Sim, é, você consegue? Sim, perfeito. Pronto, foi aí, né? Já, sim, agora nós conseguimos ver a apresentação. Perfeito. Eu queria começar agradecendo, né, a oportunidade de estar falando aqui com vocês, para vocês. É muito importante a gente, nesse processo de agradecer o aceite também, né, do meu trabalho, é muito importante
nesse processo da faseção da pesquisa, a gente compartilhar, a gente ouvir outras pessoas. Então, é um espaço assim que eu valorizo muito, esse espaço de troca durante a faseção das nossas pesquisas, né? Então, o que eu separei aqui para vocês, para mostrar, compartilhar com vocês, é justamente parte do meu processo de fazer justamente essa pesquisa, que eu intitulei até então como Aproximações entre Anetsing e Itauamirim, uma análise multiespécie da expansão portuária em São Luís e Maranhão. E aí eu busco aqui compartilhar um pouco com vocês esse processo, mas também eu vejo como um processo de mostrar para mim uma outra forma, né? Um exercício de ver através de uma outra perspectiva, que eu vou explicar melhor para vocês. Esse trabalho, que nasce justamente da elaboração da minha tese, que está em processo ainda, ele já passou por algumas variações, né, de formas de se olhar, e hoje eu entendo que uma forma mais interessante, que é até uma abordagem, uma das metodologias do trabalho, é de começar com uma escala menor, né? Então, eu vou de uma escala micro para uma escala macro, justamente para que a gente consiga pensar junto essas diferentes escalas e como todas elas vão conversar no final das coisas, né? E, e eu uso assim como o Everton, né? Eu uso muito da Anna Tsing, que é antropóloga, como ele já falou, sino-americana. E aí eu uso muito dela, assim, para ter essa inspiração também em relação a essas diferentes escalas que eu vou estar usando, que eu uso durante o trabalho, né? E, e aí eu começo com alguns... Eu tenho também, é importante falar, eu tenho também essa perspectiva multiespécie, né? Essa proposta da perspectiva multiespécie. Então, eu achei um bom caminho, assim, começar a falar a partir de outros protagonistas para além do humano. E aí começar a partir deles para depois ir aumentando a escala. Então, eu começo assim com o mangue, o mangue que é é uma espécie vegetal, né, que compõe o manguezal, que é um ecossistema muito presente aqui de onde eu falo, que é do Maranhão, em especial a região litorânea do Maranhão. Então, o mangue ele tem essa importância a nível nacional. O Maranhão, junto com o Pará, junto com o Amapá, eles têm mais ou menos 36% de todo o mangue do Brasil. Então, nessa região aqui, de onde eu falo, ele é um ecossistema extremamente importante, né, o manguezal. Esse manguezal, na verdade, esse ecossistema extremamente importante, ele tem algumas peculiaridades que, por exemplo, ele pode ser formado não por um único mangue, não por uma única espécie de mangue, mas por, na verdade, pode ser formado até por 73 espécies diferentes de mangue. Então, daí a gente já consegue ver essa diversidade desse ecossistema e como que ela vai conversar com o humano posteriormente. Então, esse mangue, ele também, agora voltando para o mangue, não para o manguezal, ele tem uma característica muito forte, que é de aparecer em locais muito específicos, né? Ele não aparece em qualquer lugar, ele não nasce em qualquer lugar, ele precisa de um ambiente muito específico que tenha água salgada, que tenha a variação dessa água salgada, né? A variação da maré, que tenha uma umidade determinada também, então, que tem essa lama também. Então, ele só nasce realmente em ambientes muito, muito específicos, de uma forma muito semelhante com o Matsutake, que é um objeto principal da Anna Tsing no Cogumelo do Fim do Mundo, que é um dos livros dela. Então, esse mangue, com toda essa diversidade, ele tem uma importância, né, para além da sua própria importância, ele tem uma importância também para o humano, em especial, nesse caso que eu analiso, em especial para o humano que vive nas comunidades, em uma das comunidades tradicionais de pescadores que eu trabalho junto, que eu pesquiso junto, que é a comunidade do Taim, localizada na zona rural de São Luís, né? São Luís, que é a capital do Maranhão. Então, o mangue ele tem uma importância outra assim para essa comunidade.
a partir do mangue que se pesca, que se cata o sururu, algumas outras espécies, né? O caranguejo, a partir do mangue que se no mangue que se busca, por exemplo, a madeira para fazer o tambor de crioula, que é uma expressão cultural muito forte aqui na região. Então, o mangue tem esse papel importantíssimo assim para as pessoas dessa comunidade, em especial. Depois do mangue, eu começo a falar um pouco da lama, né? A lama, que ela vai assumir aqui também um papel de protagonista, ela é um elemento obrigatório quando a gente fala de mangue e de manguezal. Não existe mangue sem lama. E aí é interessante a gente ver essas outras perspectivas, porque para além da questão das diferentes escalas, eu acho que as diferentes perspectivas também é um ponto importante assim do meu trabalho. Por exemplo, para o Everton, que falou anteriormente, a lama tem um outro significado, né? Um significado associado ao desastre, à tragédia que tem acontecido ali na região, que aconteceram, né? Os desastres que aconteceram ali na região de Minas Gerais. Então, tem um outro significado para ele. Para mim, enquanto uma vivente da cidade, né, da zona urbana de São Luís, vai ter um outro significado, que geralmente eu associo a, a esgotamento sanitário da cidade, que geralmente é jogado em contexto urbano, geralmente é jogado nas áreas de mangue, que ainda restam na cidade. E só que quando a gente vai para essas comunidades, que, como a do Taim, a qual eu estudo junto, tem um outro totalmente diferente valor e significado, né? Então, para essas pessoas, a lama é também berço, né? A gente vê a lama como algo nojento, eu, no meu caso, falando assim por mim, como algo nojento, sujo, mas para eles a lama é berço, né? Onde saem é onde realmente o berçário, onde nasce, cresce e depois saem, né, de lá algumas das principais espécies as quais eles retiram, eles consomem, eles vivem junto, né? Não necessariamente tem essa relação só de consumo, de retirada, mas de viver junto também. Então, para eles tem esse outro valor, assim, muito, muito diferente. E um próximo, um próximo elemento que eu trago para apresentar para vocês é a Casa da Maré. A Casa da Maré, a gente sabe que a casa, né, não é um ser vivo, né, não se classifica entre humano ou não humano, mas ele é um pouco da objetificação dessa relação entre os humanos e não humanos nessa comunidade, porque essa relação é de uma proximidade tão grande entre essas pessoas da comunidade, o mangue, a maré, a lama, é tão grande essa relação é de uma proximidade tão grande que alguns moradores escolhem assim por opção e não é uma questão de não tenho onde fazer a minha casa, não. Eles têm um local lá determinado, um local grande assim para a comunidade, mas alguns escolhem fazer nas proximidades do mangue. Nas proximidades que eu falo, é realmente muito próximo. A foto aqui mostra para vocês o fundo da casa do Beto, que é um dos moradores com quem eu converso muito, que tem me ajudado muito a realizar esse trabalho. O fundo da casa do Beto a cerca de 4, 3 metros da maré, do ponto máximo da maré, que a gente vê até uma canoa ali no fundo da casa dele. Então, tem essa proximidade para além da proximidade do ambiente que se vive, das relações, tem essa proximidade física, né? A casa do Beto, o quintal do Beto, por exemplo, é o mangue, né? É o manguezal, é a maré, é a lama. Então, essa casa dele é uma espécie de personificação dessa relação de tamanha proximidade. E uma coisa interessante também que eu observei na casa do Beto, que eu tenho chamado aqui de Casa da Maré, é que não há divisão assim entre o que entra e o que sai, não há controle entre. Desculpa, não sei se estão com. No, no, disculpa, Amanda, no nos conseguimos trocar de diapositiva da apresentação. Seus slides não estão passando, mano. A gente Tá na está no primeira. primeiro slide ainda.
Deixa. Agora sim. Vocês conseguem ver? Sim. Sim? Tá Agora, passando agora? é, Tá pode em qual? passar para outra? Eu tô passando para outra, mas eu acho que tá parado no mesmo, né? Tá Para parado mim no agora mesmo trocou. aqui. Para vocês também? Tá no slide 4 agora. Uhum, para mim também. Tá em qual? Desculpa. O 4. 4. Agora está no 5. 6 agora? Sim, agora. Pronto. Eu vou deixar dessa forma, mesmo que menor a apresentação, porque aí eu consigo acompanhar. Vocês conseguem acompanhar, na verdade. Vou ser bem, um pouco mais rápida. Uhum. Então, a casa, como eu estava falando, a Casa da Maré tem esse caráter assim de personificar essa relação de proximidade. E outro protagonista assim dessa contação de história é o Rio dos Cachorros, né? Que é o rio principal. Essa comunidade ela é banhada por alguns afluentes, né, desse Rio dos Cachorros, mas o Rio dos Cachorros é o principal deles. E aí uma fala que me chama a atenção durante a minha conversa assim com as pessoas os moradores da comunidade é que um dos meus seu Zé Reinaldo, ele fala muito, quando ele tenta me explicar, ele fala muito que o Rio dos Cachorros é o Rio Mãe, né? Então, eu acho que essa frase dele, essa expressão dele é muito, muito rica, assim, e em expressar que o rio, para eles, não é só provedor de espécies ou de comida, mas tem também esse caráter de acolhimento, eu diria assim. E essa pesquisa também, ela tem um outro fator que ela tem uma linguagem própria, assim. As pessoas dessa comunidade, assim, têm uma linguagem própria, principalmente em relação às ferramentas que se usa para fazer o trabalho da pesca, que é a atividade principal ali da comunidade. Então, tem o puxar de arrasto, tem as diferentes ferramentas, né, cada uma para um tipo diferente de espécie. Então, essa variedade de ferramentas também mostra o quão essas pessoas estão eu diria que conectadas com essas espécies, porque se sabe o comportamento dessas diferentes espécies, e a partir desse saber do comportamento é que se faz as armadilhas para poder realizar essa captura, né? Então tem esse saber do saber da outra espécie, né? O landruá, aqui tem a escuta, assim, que é uma forma de identificar qual é o local mais apropriado para cada uma das espécies, que eu classifico como escuta, assim, porque é justamente o processo de você escutar o que está debaixo d'água, para a partir dessa escuta, né, que pode ser feita mergulhando a cabeça debaixo d'água ou colocando o remo no ouvido, uma extremidade do remo no ouvido e a outra extremidade debaixo d'água. A partir dessa escuta, se sabe assim onde que tem, o que tem debaixo d'água, se tem cascalho e a partir do cascalho qual espécie tem. Então, eles são realmente detentores desse saber do comportamento das outras espécies. E aí, falando dessas outras espécies, né, a região é riquíssima, essa comunidade faz parte de uma reserva extrativista, a reserva extrativista do Tauamirim, e por ser uma reserva, né, ela é riquíssima em diferentes espécies, tanto vegetais quanto animais. Aqui eu trouxe algumas delas, né, algumas das várias que foram citadas pelos moradores, como o bagre, o pacamão, a pescada branca, a pescada amarela, diversos tipos de camarão, camarão branco, camarão piticaia, realmente uma grande quantidade de espécies, assim. E aí um ponto de inflexão, assim, que eu diria, quando a gente começa a aumentar essas escalas, a gente consegue perceber, no caso, os moradores, né, da comunidade perceberam a presença de
uma outra espécie que não estava ali antes, né? Nunca foi identificada por eles. Eles começam a perceber a presença do camarão tigre asiático, que é um camarão que jamais nadou naquelas águas, né? Nunca foi identificado por nenhum dos pescadores da região e que agora começa a aparecer muito, né? Esse camarão. E aí a gente começou a fazer um levantamento sobre aonde é que está aparecendo esse camarão no Maranhão, né? No Brasil inteiro. Então, a gente vê 2 locais no Brasil que esse camarão está aparecendo, que é uma espécie que geralmente não aparece no litoral brasileiro, em Tutóia, que é um dos municípios da costa leste maranhense, e em Tutóia e nessa região a qual eu pesquiso, né? Próxima região a qual eu pesquiso, que é mais perto de São Luís. Só que aí a gente vai ver onde mais esse camarão aparece, para além do contexto brasileiro, ele está aparecendo nas Filipinas, né, na Ásia, e em uma variedade muito grande de lugares nos diferentes lugares do globo, assim, está aparecendo em muitos locais, os quais ele normalmente não aparece. Aqui é o mapa de onde esse camarão está aparecendo. A gente vê aqui os 2 únicos pontinhos no Brasil, que é em Tutóia e tem aparecido também no Piauí, no litoral do Piauí já apareceu também, tem registros. Então, cada pontinho amarelo é onde esse camarão tem sido identificado. E aí a gente se pergunta, né, como que esse camarão apareceu aí? Os próprios pescadores fazem essas suposições, né, como que apareceu e quais os impactos desse camarão na fauna, na flora local, no ecossistema local, né? O que vai acontecer depois que esse camarão, caso esse camarão consiga realmente se instalar no ecossistema local. E aí, isso aqui é uma foto tirada de uma das praias aqui do litoral de São Luís, né, da capital, muito próximo também à região da Reserva de Salamirim, dessa comunidade do Taim. E de qualquer ponto da praia, a gente consegue ver, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas de qualquer ponto da praia a gente consegue ver essa infinidade, assim, esse incontável número de navios, né? Um grande número de navios, e eles estão aqui justamente porque na ilha de São Luís, essa aqui é a visão da ilha, né, o mapa da ilha de São Luís, da Ilha do Maranhão, na verdade, que dentro da ilha tem 4 municípios, inclusive de São Luís, que é a capital. Então, dentro dessa Ilha do Maranhão, a gente tem a presença de 3 grandes portos, né? O Porto da Alumar, que é um consórcio de fabricação de alumínio, né? Tem o Porto do Itaqui, que é um porto privado, e o Porto da Vale, né, ligado diretamente aí à Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é só Vale. Então, a gente tem a presença, desde a década de 70, mais ou menos, desses 3 portos, e aí o que acontece é que há um processo, nesse processo de ida e vinda, principalmente vinda dessa grande quantidade de navios que vem para cá, para essa região, tem um processo de despejo da água de lastro. A água de lastro é um mecanismo que mantém, de forma geral, é um mecanismo que mantém o equilíbrio dos navios, que mantém eles boiando, enfim, uma ferramenta, assim, é um sistema muito importante para o navio conseguir fazer essas grandes viagens. Então, a água de lastro, ela é pega em um lugar, na origem desse navio, ela é pega e ela é jogada no destino final, geralmente no destino final. Então, há essa troca de água de lastro nos diferentes portos das mais diversas partes do mundo. Então, junto dessa água de lastro, né, vai uma infinidade de espécies diferentes. E aí a gente supõe que esse camarão asiático ele tenha vindo nesse processo também de coleta e despejo dessa água de lastro nos diferentes portos. Então, a gente supõe que ele tenha vindo dessa forma, e o que a gente não sabe é o que vai acontecer.
depois disso, né? Se esse camarão vai predar outros camarões daqui da região, se tem algum bicho que prede esse camarão aqui na região, então a gente fica assim realmente sem saber o que acontece, e aí a gente vai expandindo essa escala. Aqui só para vocês verem o quão perto da comunidade de Itaim, aqui à direita, no canto superior direito, está a comunidade de Itaim, esses traçados aqui. Aqui é o Rio dos Cachorros. E logo aqui no canto inferior esquerdo tem um dos portos, um daqueles 3 portos que eu citei para vocês. Esse aqui é o porto da Alumar. Então a gente vê a proximidade e o quão fácil é qualquer espécie que venha junto desses navios. Dá até para ver aqui os navios, né, os 2 berços que tem esse porto, o quão fácil é qualquer espécie vir se deslocar e entrar no ecossistema local da comunidade, tanto essa quanto das outras que fazem parte da reserva extrativista do Tauá-Mirim. E aí, só para me encaminhar para o final, eu tenho feito também um trabalho de ver a partir dessas diferentes perspectivas. Então, aqui a gente tem uma perspectiva mais ampla, né? Aqui eu tiro uma foto, por exemplo, desse mesmo porto, a partir do meu ponto de vista, né? A partir do meu olhar. Então, tem digamos, essa dicotomia entre as canoas dos pescadores locais, né? Dos pescadores da região, e, ao mesmo tempo, a gente consegue ver ao fundo a estrutura desse porto, da Alumar. E, então, a gente ampliando um pouco mais, mudando essa nossa escala de análise, por que que tem esses 3 portos, né? A gente se pergunta, tá, mas por que que São Luís tem esse tanto de porto? Por que que tem esse fluxo tão intenso de navios? Porque, na verdade, a gente tem uma Tupiba, né, que é uma fronteira agrícola em expansão aqui no Brasil, desde 1980, né? Foi fundada, digamos assim, em 1980 e está em processo de expansão constante. Então, praticamente tudo que é produzido nesse Mato Piba, que é formado por parte do estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e parte da Bahia também. Então, muito do que é produzido nessa fronteira agrícola, aqui destacado em amarelo, sobe para ser exportada a partir de um dos portos, principalmente o Porto do Itaqui, e para ser exportada, né, a partir de um desses portos. Então, tem esse olhar que sai do local, vai para o regional, e do regional ele alcança o global, porque São Luís também tem uma localização privilegiada para alcançar o mercado internacional. E aqui, para a gente fechar, para finalizar aqui, para a gente ter essa noção de o quão intenso é esse comércio internacional, que a gente quase não vê. Aqui em São Luís a gente consegue ver mais facilmente, porque você vai na praia e tem 15 navios esperando para aportar, né, no porto. Então, mas em uma escala maior, uma escala global, a gente consegue ver. Aqui é o trânsito dos navios, dos navios dos diferentes. E aí tem uma classificação, tem navios a granel, tem navio que só leva sólido, tem navio que só leva líquido. Enfim, tem uma infinidade de produtos que rodam o mundo todo. E aí o que a gente se coloca a pensar é que, junto com esses produtos, essas commodities, vão uma grande quantidade de outras espécies justamente nesse processo da água de lastro, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. A pesquisa está em processo, assim, e era isso. Obrigada, viu, pela atenção, por terem ouvido. Muito obrigada, Amanda. Agora vamos com André Porto. Ok, vou compartilhar também minha apresentação. Já conseguem ver? Sim.
tá passando aí os slides. Tá. Beleza. Bom, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde, boa noite para quem se encontra nos outros fusos horários. Como dito na apresentação da Laura, eu sou doutorando no programa de pós-graduação da UFMG e hoje eu vou apresentar minha pesquisa em andamento, chamada até o momento de Cosmopolíticas Fluviais, com esse subtítulo Projetar no Antropoceno, com essa interrogação incômoda no meio. Sendo um trabalho ainda em construção, eu pensei em apresentar as questões que têm mobilizado o avanço da pesquisa e os pontos de inflexão e os deslocamentos que apontam possíveis caminhos de investigação e estudo. Então, assim, o primeiro momento, assim, um ponto importante e fundamental do trabalho diz respeito ao tempo em que ele se insere. Eu situo a pesquisa diante do contexto da crise climática, ambiental e social que marca o que hoje convencionou se chamar da Era do Antropoceno. Então, nesse contexto temporal situado, eu me proponho a pensar o antropoceno através da prática de arquitetura em um sentido ampliado, como essa ciência que pensa a produção do espaço em suas diferentes escalas, do objeto arquitetônico à paisagem e aos territórios. Então, eu não pretendo só pensar o antropoceno através da arquitetura, mas também a arquitetura atravessada pelo antropoceno. Ou seja, eu me proponho a pensar como o contexto atual afeta ou deveria afetar as práticas de produção do espaço e como a arquitetura pode, de alguma forma, responder a essa necessidade emergente de se pensar outros mundos possíveis em que o esgarçamento entre a natureza e a cultura possa ser reavaliado e apontar para as possibilidades de compartilhar um mundo comum com sujeitos outros que humanos e com povos subalterizados. Dessa forma, assim, a pesquisa ela se arrisca a pensar essa ideia da reorientação das abordagens das nossas práticas cotidianas, e em fazer esse esforço de vencer condicionamentos mentais, metodológicos e os hábitos com os quais a arquitetura segue operando, com esse objetivo de desconfinar nossa imaginação política, planetária e projetual, que é algo que a pesquisadora brasileira Ana Luísa Nobre sugere. E a saber, esse modelo do qual eu tento me desvencilhar se refere aos modelos da modernidade, como veremos também da colonialidade. E para tentar trazer essas discussões ao chão e aterrá-las de alguma maneira, toda pesquisa gravita em torno de um lugar do continente sul-americano. Esse lugar marca esse ponto central do continente, quase equidistante entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E ele marca também uma zona de transição entre os biomas da floresta amazônica, do Cerrado e do Pantanal, que é essa região-chave do sistema das águas do continente. E esse lugar em questão é o divisor de água das duas maiores bacias do continente. A Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, e a Bacia do Rio da Prata. O divisor de águas ele se localiza no Parque Estadual da Serra de Santa Bárbara, no estado brasileiro do Mato Grosso. No alto dessas duas serras, sim, no alto da serra, dois rios nascem muito próximos, a uma distância aproximada de 5 quilômetros. Seus cursos eles correm quase paralelamente até os pés da serra. Ao atingirem suas áreas de várzea, os rios tomam caminhos opostos. O rio Guapeí irá seguir seu curso juntando suas águas a outros rios até confluir no rio Amazonas, que então desaguará no Oceano Atlântico perto de Macapá, no Brasil. E o rio Alegre seguirá seu curso até encontrar-se com o rio Paraguai, para então juntar-se ao rio da Prata e desaguar no Oceano Atlântico próximo a Buenos Aires e Montevidéu. E a proximidade desses dois rios, de bacias distintas, ela guarda uma possibilidade que integra o imaginário das águas do continente, que é essa possibilidade de conectar as duas bacias e engendrar um caminho navegável capaz de conectar Montevidéu a Belém do Pará, em suas extremidades, percorrendo um caminho de 8.000 quilômetros pelo interior da América do Sul. Essa é uma tese muito discutida e, de fato, experimentada. Assim, não há nenhuma novidade nisso. Diversas aproximações dessa possibilidade foram realizadas ao longo dos últimos séculos, sobretudo pelo Estado colonizador e continuamente pelos Estados modernos brasileiros e sul-americanos na forma de comissões investigativas e planos institucionais. Então, o ímpeto colonial para a dominação dos territórios e a crença moderna do horizonte infinito do progresso e do desenvolvimento não puderam resistir a se lançar na conquista da hidrografia do continente e construir essa linha infraestrutural capaz de extrair dos rios,
sua máxima capacidade enquanto instrumento a serviço dos interesses humanos. Mas, contudo, apesar de rondados, escrutinados e desvelados, os rios que integrariam essa possível rede fluvial suportaram essas investidas colonizadoras e modernizadoras. Tudo não passou de esboços e de futuros que nunca se realizaram. E, para mim, trazer esse contexto para o centro da pesquisa é uma forma de revelar o modo moderno e colonial de fazer mundo, né? Modo do qual penso que a arquitetura segue trabalhando e que, de alguma forma, precisa se desvencilhar. E aí aqui eu faço essa reivindicação de que é preciso que a gente conte outras histórias através da arquitetura, né? Histórias que não sejam as narrativas heróicas do progresso e desenvolvimento das quais a arquitetura, e eu penso que, sobretudo, a educação em arquitetura segue impregnada. E aí, nesse ponto, eu trago 2 exemplos dessas narrativas heróicas da arquitetura, que, de alguma maneira, ainda que inconscientemente, eu penso que elas habitam o imaginário dos arquitetos, né? Uma é a viagem do arquiteto Le Corbusier à América do Sul, em que ele visita uma série de cidades e realiza esboços de planos urbanos radicais, onde, de um ponto de vista descolado do chão, desterrado, ele operava sobre a natureza sem constrangimentos, né? Em uma clara relação sujeito e objeto, onde a tecnologia construtiva supostamente levaria o homem à sua emancipação ao ser capaz de dominar a própria geografia, né? E o que a gente vê nesse plano para o Rio de Janeiro é o arquiteto propondo um edifício que se sobrepõe à paisagem e que busca resolver a um só tempo a questão da habitação, a questão da habitação, da mobilidade urbana, né? Que a ideia é que esse topo desse edifício fosse uma avenida expressa de automóveis, e dos serviços urbanos em um único objeto arquitetônico, né? E aí a outra narrativa que eu trago é a proposta para a Baía de Montevidéu, do arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, em que, assim como Corbusier, ele assume a condição do único sujeito da história, onde a geografia e as águas são o objeto a serem manipulados por esse sujeito, que deverão, de alguma forma, ser transformados em recursos para os interesses humanos. E aí aqui a gente vê a proposta do arquiteto em alterar por completo a geografia da Bahia, propondo uma praça geometrizada de água. E aí agora, assim, completando esse arco narrativo nessa primeira parte da apresentação, a proposta para a Baía de Montevidéu e o discurso do Paulo Mendes da Rocha, que acompanha a proposta, né, além dessas óbvias transformações na geografia da Bahia, ela faz alusão ao caminho fluvial sul-americano, né, e reivindica Montevidéu e sua baía como a porta de entrada desse grande sistema que desembocaria no Rio Amazonas a mais de 8.000 quilômetros de distância. Então, a gente percebe nas 2 narrativas a confiança na arquitetura como forma de conhecimento capaz de resolver o mundo, né? O sentido heróico ele é dado por essa suposta capacidade que o projeto de arquitetura seria capaz de resolver tudo, né? E como o próprio Paulo Mendes da Rocha fala, ser capaz de lidar com o trambolho que é a natureza. Ou seja, que o projeto arquitetônico seria capaz de resolver a natureza para que ela não se coloque à frente do horizonte modernizador. E, em muitas ocasiões, o arquiteto brasileiro falou sobre como discutir a navegação pelo interior do continente seria uma oportunidade para se repensar o processo de colonização da América. E outros entusiastas do caminho fluvial falavam sobre como isso levaria vida a toda uma região, muitas vezes designada como um subcontinente. E eu não considero que seja reprovável ser atraído por essa possibilidade. Assim, de fato, eu penso que é uma ideia fantástica, capaz de ativar a imaginação de qualquer um. Ainda mais para Paulo Mendes da Rocha, cujo pai foi o autor do projeto do canal de transposição que engendraria, em tese, todo o percurso especulado, né? Esse canal ele foi, de fato, levado a sério pelo Estado brasileiro por conta daquela condição de proximidade dos rios que eu comentei no início. Porque bastaria a construção de um canal de 5 quilômetros entre os 2 rios para que essa rota se estabelecesse. E aí, para a gente ter uma referência de escala, né? O canal que conecta o Reno ao Danúbio tem 170 quilômetros, né? E a gente está falando aqui de 5 quilômetros de canal de transposição. Então, a gente retorna ao ponto de partida, né? Aos pés da Serra de Santa Bárbara, para a gente começar a lançar algumas questões e colocar em xeque essa abordagem moderna, né? Pensando nessas maneiras de reorientar a prática da arquitetura e começar a imaginar outras histórias
e mundos possíveis em relação aos rios, à paisagem do continente e aos territórios que seriam atravessados por esse imaginado caminho. Então, de que forma abordar essa possibilidade que não seja através da ontologia hegemônica do progresso e do desenvolvimento? De que forma abordar essa possibilidade para além da relação que compreende os humanos como os únicos sujeitos que possuem agência e todo o resto como objetos a serem manipulados? Como aterrar a proposta e se valer desses pensamentos situados no território? E ainda, como pensar uma epistemologia da arquitetura para além do antropocentrismo? E lançar essas perguntas, a pesquisa ela se debruçou sobre o território em questão. De partida, não sendo necessária uma pesquisa muito aprofundada, a ideia de que toda essa região seria inabitada e, portanto, seria necessário levar o progresso até lá é desmontada com muita facilidade. O Parque Estadual da Serra Santa Bárbara ele é sobreposto pelo território indígena do Portal do Encantado, que pertence ao povo chiquitano, e tem histórias de ocupação na região junto a outros povos, como os Guató, os Guaranis, os Xaraiés, entre outros. Então, ao contrário das justificativas que tentavam impor a ideia de uma região sem vida, esse local do continente ele vibra uma série de convergências muito importantes. Além dos encontros das águas, das maiores bacias e do encontro entre 3 diferentes biomas, a própria geografia da região ela proporcionou a convergência de muitos povos, levando a uma dispersão de plantas, bichos e humanos sem igual no planeta. Se a gente observar a geografia, a Serra de Santa Bárbara e a Chapada dos Parecis, elas formam essa passagem pelo interior do continente. E era por ali que um caminho também muito estudado, que é o caminho do Peabiru, passava. Então, nesse sentido perpendicular ao eixo norte-sul, do que a gente está discutindo como caminho fluvial, existia esse caminho que conectava a Cordilheira dos Andes ao interior e ao litoral brasileiro, que é o caminho do Peabiru. Isso tudo é extensamente documentado pelos colonizadores, E ali se formava uma rota comercial entre os povos andinos e os guaranis, por exemplo, Então, assim, o que eu quero dizer é que isso tudo existia antes da invasão da América, Havia uma forma de estar no mundo em curso que, embora tenha sido violentada, ainda resiste de muitas maneiras, E é a partir de antes, junto dos que fazem esses mundos persistirem, que eu procuro espreitar uma saída para a reorientação da prática do arquiteto, E a esses mundos a que me refiro, eles são mundos de múltiplos agenciamentos, Onde as convergências elas se transformam em confluências, Falando agora também com Antônio Bispo dos Santos, como o Everton. Quero dizer, a convergência de povos, bichos, plantas, biomas, as montanhas, rios e águas que a gente vê nesse território, eles se tornam confluências ao criarem relações de aliança entre si, E desfazendo a dualidade moderna e colonial que determina a separação do homem como sujeito e o que chamamos de natureza como um objeto manipulável, Ou seja, esses mundos persistem através da prática de povos como os chiquitanos e os guató, entendem essas convergências como confluência de sujeitos e não de objetos. O rio, assim como os bichos, as plantas e a própria Serra de Santa Bárbara, elas são sujeitos e como sujeitos participam como agentes da produção do espaço. E é nesse sentido que eu trago a ideia de cosmopolítica para a discussão, reconhecendo a possibilidade da ampliação da arena política para incluir os seres outros que humanos no processo de construção de um mundo comum compartilhado e no entendimento de que o mundo é composto pelos muito mundos de todos esses agentes. E ainda que esses mundos persistam de muitas maneiras, a pressão sobre o território e sobre esses sujeitos ela é mantida pela busca irrefreável do progresso, de certa forma, invisibiliza tais práticas de fazer mundo. Então, atualmente, assim, embora não se fale muito sobre a transposição das águas das bacias como um projeto que, de fato, será realizado, há muita especulação sobre um trecho do Rio Paraguai que integraria essa rede desse canal sul-americano continental, que é o projeto conhecido como Tramo Norte da Hidrovia Paraná-Paraguai, que já é uma hidrovia importante, uma rota de transporte de produtos agrícolas, minerais e industriais da América do Sul, que atende o Brasil, a Argentina, Uruguai e Bolívia, que opera entre as cidades de Corumbá, no Brasil, e a Foz do Rio da Prata. Então, a construção do trecho norte está, nesse momento, em disputa, e opõe grandes fazendeiros do agronegócio brasileiro e ambientalistas, pesquisadores indígenas contrários à construção de uma hidrovia que cortaria a estação ecológica do Taiamã no meio.
Sim, cortaria a estação ecológica do Tayamã, que ela se encontra no meio do Pantanal, que é esse bioma extremamente sensível à dinâmica das águas, lar de uma biodiversidade importante e território histórico do povo Guató. Então, eu trago essa disputa para a discussão como forma de seguir discutindo o papel da arquitetura e do arquiteto na produção do espaço, né? Nessa situação e na hipotética construção do canal, da transposição das bacias, onde o arquiteto se posiciona, né? O que o arquiteto pode fazer? E aí eu penso que são essas perguntas que seguem mobilizando o meu trabalho, né? De que forma a especialidade do arquiteto pode colaborar na reflexão sobre a construção de um mundo comum compartilhado, né? De que forma a arquitetura pode se orientar cosmopoliticamente e superar o excepcionalismo humano, né? De que forma a arquitetura e o arquiteto podem colocar em questão o processo de colonização que segue em curso nesses territórios, né? E como revelar outros modos de fazer mundo que já estavam em curso antes da invasão da América. E refletindo sobre essas perguntas, e agora falando com a Ariela Zulay, penso que esse contexto que apresentei agora, ele aparece como uma oportunidade de pensar e se fazer do que ela chama da história em potencial, né? Segundo a Ariela, fazer a história potencial é fazer reivindicações que não sejam respostas tardias às formas coloniais já consumadas, né? Mas como opções alternativas simultâneas a essas formas hegemônicas e presentes, né? E essa seria uma abordagem que envolve recuar, desacelerar e juntar-se àqueles que insistem em não aceitar a busca irrefreável pelo novo e pelo progresso, que dizem não ao progresso e que clamam que isso não é possível, isso não deveria ser feito, né? Como forma de se opor aos que agem como se nada pudesse limitá-los. E é nesse ponto que eu começo a formular outras maneiras de abordar isso tudo do ponto de vista da prática de arquitetura e da produção do espaço, né? Pensando que assim, sendo a arquitetura fundamentada na ideia do projeto, seria possível imaginar uma prática fundamentada na recusa do projeto? Assim, poderia fazer parte do escopo da arquitetura formas de inviabilizar os projetos, ao invés de torná-los viáveis? Bom, eu creio que eu tenho mais perguntas do que respostas nesse momento, né? E eu não sei se eu conseguirei responder a todas elas no fim desse percurso do doutorado. Mas me parece crucial buscar essas inversões do pensamento, né? Considerar que é possível virar as coisas de cabeça para baixo, encontrar outros trajetos e espreitar outros mundos e futuros possíveis, né? Pensando inclusive nessa ideia de uma arquitetura que recusa o projeto, que inviabiliza a prática tal qual ela está estabelecida, né? Revelando assim o potencial da história nesse presente contínuo. E também penso que é assim que a gente pode seguir refletindo sobre outras relações de proximidade entre o homem e a natureza. Obrigado. Muito obrigada, André, por a sua apresentação. Eu acho que agora nós podemos fechar com Juliana. E depois, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa entre vocês também, bem-vindo. Certo. Obrigada. André, você consegue parar seu compartilhamento, por favor, para eu compartilhar aqui o meu? Obrigada. Vocês conseguem ver? Ainda não. Agora sim. Sim, foi. Bom, bom, primeiramente agradecer essa oportunidade de apresentar aqui parte da minha pesquisa de doutorado, né? Na verdade, eu estou trazendo aqui parte do meu campo empírico, né? Que eu faço lá na antropologia, já também parabenizando os colegas pelas apresentações, foi bem interessante ver essas temáticas a partir de uma perspectiva da arquitetura, né? Com apresentações cheias de mapas também, bem interessante. Bom, eu faço uma tese, né? Eu tenho desenvolvido uma tese que trata ali da antropologia no
campo na área da antropologia econômica, né? E eu tenho desenvolvido uma categoria que eu tenho chamado de empreendedorismo precarizado, né? Sobretudo de mulheres. E, e aqui eu trouxe uma parte do meu campo empírico, né? Que é essa essa exploração de trajetórias de trabalhadoras que se utilizam ali da Baía de Guanabara, né, no Rio de Janeiro, como fonte de renda, né? E aí eu intitulei, né, como Biojoia como alternativa às atividades de produção e às sociabilidades de mulheres das comunidades de pesca da região da Baía de Guanabara, né? Então, basicamente, é uma exploração de trajetórias de trabalhadores dessa região, né, que se utilizam de algumas práticas na Baía de Guanabara como fonte de renda, né? E são, na verdade, práticas alternativas de trabalho, né? Que elas se utilizam para diversificar as fontes de sustento das famílias delas, né? Isso tudo num cenário de vulnerabilidade econômica, de precarização do mercado de trabalho, né? Bom, e essa comunidade de pescadores, né, fica em Tubiacanga, na Ilha do Governador. É um bairro que fica atrás do aeroporto do Galeão, do aeroporto internacional do Galeão, né? E E é uma comunidade que tem cerca de 300 pescadores cadastrados, né? Sendo que existe, inclusive, um debate ali entre os próprios pescadores, entre os próprios moradores, de quem realmente é pescador e quem acaba tendo esse registro de pesca sem ser necessariamente pescador, enfim. Mas cerca de 300 pescadores registrados nessa comunidade ali na Ilha do Governador, né? E é uma, é um bairro não é de difícil acesso, mas também não é muito fácil de chegar lá, né? Apesar de ser próximo do aeroporto, né, é bastante isolado e tem uma vegetação ao redor, o acesso é, é contornado por muros ali do próprio aeroporto. É, bom, ali é um bairro caracterizado basicamente por famílias que estão há muitas gerações, né, envolvidas com atividades pesqueiras, mesmo não sendo, para boa parte deles, sendo a principal fonte de rendimento deles, né? Essas famílias, elas estão há bastante tempo, de alguma forma, relacionadas às atividades de pesca, né? Bom, e aí uma dessas visitas minhas, né, ela foi para observar uma oficina de biojoias, né, que é uma categoria que foi construída, não foi nessa comunidade, foi construída em outras comunidades de pesca, principalmente aqui do estado do Rio de Janeiro, né, por mulheres que na verdade é uma prática laboral de construir brincos, colares, prendedor de cabelo, outras formas de joias, como elas chamam, né, a partir de materiais de, de resíduos da pesca e também de resíduos da Baía de Guanabara, no caso dessa comunidade, né, de lixo praticamente, né, da Baía de Guanabara também, que tem bastante os pescadores acham bastante, né? Então, essa minha visita, ela foi para observar essa oficina de biojoias, que foi organizada pelo PA, né? Pelo Programa de Educação Ambiental ali da região, que tem parceria com a Petrobras, faz parte dos programas de mitigação da Petrobras naquela região. E essa oficina ela foi idealizada justamente para fortalecer a participação feminina, né? Porque dentro dos programas de políticas de mitigação que a Petrobras faz na região,
obviamente, existe algo muito voltado para homens da pesca, né, para pescadores, e se viu a necessidade de também criar programas específicos para as mulheres que moram nessas regiões, né, principalmente para as esposas, para as filhas, para as mães também, né, e um dos programas é justamente esse, né, da criação de biojoias, e tem dado muito certo, né, nas comunidades de pesca daqui do estado do Rio de Janeiro, pelo menos, né, que é aqui da Bacia de Campos também. Bom, e aí essas fotos mostram lá como que é a vista da, da comunidade de Tubiacanga, né? Essa oficina foi realizada num galpão que é utilizado pela Associação de Moradores. O presidente da associação me recebeu, contou como é que foi construído, como que o pessoal se organiza ali, a periodicidade dos encontros e como que ele faz a mobilização para chamar essas mulheres e os outros moradores para poderem participar das atividades desse programa de educação ambiental, né? Bom, aí aqui são fotos que eu tirei ali no entorno da comunidade de Tubiacanga, né? Que isso daí, todo esse lixo tá na água, né? No entorno ali das embarcações, né? Na parte em que os pescadores eles colocam os seus barcos, enfim. Isso também é utilizado na oficina de biojoias, né? Alguns dos resíduos que são encontrados na água da Baía de Guanabara, essas mulheres, elas utilizam como parte de material para o produto final delas, né? Aí aqui já é a oficina, né? São mulheres que, como eu já disse, a maioria são esposas, mães, filhas, familiares dos pescadores, e existem algumas pescadoras também. É algo que não existe com muita frequência na maioria das comunidades de pescadores do Brasil, mas algumas são pescadoras também, né? E aí a oficina de biojoias, elas representam uma alternativa ao trabalho tradicional, incorporada à valorização do saber fazer artesanal, promovendo a autonomia econômica de mulheres, né? Bom, e aí aqui elas passaram uma tarde, algumas já tinham participado dessa oficina, elas usam escamas de peixe já ressecadas, né, da pesca, e é muito interessante porque elas lidam com isso de uma forma muito natural, né? Elas falavam bastante sobre como que consegue essa escama de peixe. Elas mesmas limpam o peixe que os maridos levam, né, para casa, no caso, a sobra do que eles não vendem, elas limpam e fazem baldes de escamas de peixe e contam ali como é que faz para poder ressecar toda essa escama e tudo mais, né? E essa escama, ela também pode ser colorida com tintas naturais e tudo mais. Então, tem toda uma cadeia produtiva para elaboração dessas biojoias, né? Bom, aí eu coloco aqui, né, então, nessa foto aqui tem as escamas já ressecadas, elas estão sem coloração nem nada, né? E aí esse programa de educação ambiental distribuiu para todo mundo ali que estava presente um kitzinho com escamas, com outros resíduos para fazer essa oficina, né? Aí eu falo que essa oficina ela não apenas ilustra a busca por alternativas econômicas, né? Mas também se posiciona como espaço de resistência e configurações das dinâmicas de gênero no trabalho. Ou seja, não necessariamente esse trabalho
é um trabalho que nas ciências sociais, né, principalmente quando a gente vai falar de uma economia tradicional, né, que é uma economia liberal, e quando a gente vai contra essa interpretação da economia liberal, né, a gente coloca aí uma interpretação da economia feminista, por exemplo, a gente tem essa noção de trabalhos não capitalistas, né, que coexistem com na modernidade, né, com os trabalhos capitalistas, né, que são trabalhos que visam, de certa forma, algum tipo de lucro, né, que é a base do capitalismo, a geração do lucro. E não necessariamente essas atividades, elas têm esse objetivo, né, ou seja, o trabalho delas não é para a renda. Muitas das vezes é um trabalho justamente para uma socialização que existe ali entre mulheres, é uma forma de encontro dessas mulheres, né? Uma forma da manutenção da vida cotidiana dessas mulheres e de estreitar laços dessas comunidades também, né? Apesar de ser algo encabeçado ali pela, pela própria Petrobras, né? Pelos programas de mitigação, de políticas de mitigação deles, é algo que tem dado muito certo como um espaço de sociabilidades ali para essas mulheres, ou seja, bem além do que se espera da renda desse trabalho, né? E o envolvimento das mulheres na produção de biojóias em Tubiacanga evidencia um movimento mais amplo de empoderamento feminino. E esse termo empoderamento ele tem sido bastante problematizado atualmente, né, justamente por ter uma interpretação muito mais da economia tradicional liberal, mas de forma que o trabalho artesanal e a criatividade se entrelaçam, oferecendo novas possibilidades de sustento em um cenário marcado pela precarização, né? Algumas dessas mulheres, elas levam adiante essa produção de biojoias, né? Elas têm a oportunidade de levar para feiras e para fora da comunidade, então elas conseguem uma renda a partir disso também. A realidade destaca a importância de compreender as trajetórias e experiências das mulheres nesse campo, reconhecendo o potencial transformador de suas ações em um contexto de empreendedorismo, né, que é a categoria que eu tenho elaborado na tese. Bom, aí aqui já é o produto final delas, né, essas fotos são, a maioria são de brincos, quase todas essas foram elaboradas durante a oficina. Como eu já disse, né, a maioria são esposas, pescadores, filhas, mães pescadoras. Quase todas têm um vínculo na cadeia produtiva, elas sabem como limpar o peixe, então elas conseguem retirar esse material das escamas, né, e fazem a coloração dessas escamas. E são vendidas em feiras, internet, em alguns eventos fora da comunidade de pesca, né? E tem sido e essa venda, na verdade, né, ela tem sido bastante valorizada, principalmente para em outros países, aqui fora do Brasil, no caso, né? Porque são produtos de comunidade tradicional que hoje o artesanato nesse campo das relações de trabalho tem tomado bastante força, tem voltado bastante força, como inclusive um movimento de contraposição a outras formas de trabalho capitalista, né? Bom, aqui. Entretanto, a aceitação e valorização das biojoias dentro da própria comunidade nem sempre são garantidas, né? Ou seja, as mulheres dessa comunidade, algumas delas não acham isso tão importante, é até engraçado algumas das falas delas em relação a isso, né? Porque elas sabem fazer, então elas não compram, por exemplo, da própria vizinha que faz, porque elas acham que isso não tem tanto valor. Ou seja, o mercado externo é muito mais interessante para a venda desse produto delas, né? Muitas vezes as práticas artesanais são desconsideradas ou subestimadas, levando as mulheres a navegar em um espaço de empreendedorismo precarizado, né? Onde suas iniciativas podem ser mal compreendidas ou desvalorizadas. Né? Esse fenômeno revela a necessidade de uma abordagem mais crítica e reflexiva sobre o empreendedorismo feminino,
que considere as realidades socioeconômicas e culturais que moldam as experiências das mulheres. E é isso, gente, que eu trouxe aqui. Obrigada pela oportunidade novamente. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu também queria falar para vocês se vocês têm alguma dúvida que gostariam de compartilhar entre vocês. Acho que não, agora não temos muito tempo, mas também se vocês quiserem, podemos fazer algo muito pequenino. Bom, na verdade, eu só queria agradecer a oportunidade, também agradecer aos colegas e parabenizar pelas apresentações. Eu acho que essas oportunidades, né, esses momentos são muito importantes para fazer as pesquisas avançarem, assim, de maneiras que a gente nem sempre entende logo de cara, mas só ouvir e ver que tem pessoas pesquisando, coisas que têm contato com as nossas pesquisas, enfim, já valeu muito a participação. Obrigado. Sim, muito obrigada por seu tempo também. Eu acho que as pesquisas são muito interessantes e também, para mim, que eu não sou uma pessoa que pesquisa estes tópicos, fiquei muito contenta porque eu acho que percebi muito bem os tópicos que vocês propuseram agora aqui. Então, muito obrigada para vocês novamente, muito obrigada aos organizadores do fórum também. E eu acho que agora podemos fechar a reunião, sim? Bom dia. Tchau. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Tchau, Bom dia.